tarde, meu nome é Felipe. Meu nome é Diego. A gente veio dar uma introdução ao nosso projeto de processamento da informação. Bom, o projeto basicamente foi todo feito em Java. Ele foi inspirado nos simulados que a gente vê pela internet, simulados online para vestibulantes. Aplicamos para principalmente onde a maioria das pessoas, mesmo aquelas pessoas que vão para a área de exatas, têm dificuldade, que é química, física e matemática. A inspiração do projeto levou a gente a ampliar mais esse projeto. Como é um programa feito em Java, nós expandimos um pouco isso e resolvemos fazer não só ele como um simulado, mas como um aplicador de prova, em que se um professor pode logar no projeto, logar no programa e inserir as questões que ele quiser e aplicar numa prova. E o bom é que também você pode aplicar esse simulado sem o uso da internet, ou seja, se você quiser pegar uma turma com alunos, por exemplo, do terceiro ano e aplicar o simulado para essa turma, você pega a turma, leva para o laboratório, desliga a internet e utiliza o programa. Ele pode ser acrescentado questões de matemática, física e química, e ele é muito útil. Ele é muito útil porque ele te dá a porcentagem de acertos, ele vê onde as pessoas que estão fazendo ele estão errando mais, precisam estudar mais. E ele dá também questões aleatórias, ou seja, ele tem um bloco de questões já salva e são 4 questões de matemática, 3 de física e 3 de química. Essas questões elas são geradas de forma aleatória em cada vetor e ele dá essas questões de forma aleatória para um aluno não ter a possibilidade de ter questões iguais ao dos outros, né? Muito difícil a possibilidade. E ele tem uma aplicação muito mais ampla do que os próprios simulados da internet. Bom, nosso módulo principal se baseia no relatório de desempenho dos alunos. Mas antes de ele gerar esse relatório, ele verifica o perfil de acesso. Se o perfil de acesso for um professor ou é um de aluno. Então, para isso, a gente gerou um módulo que verifica esse tipo de acesso por meio de uma senha. Se o professor colocar a senha correta, ele vai abrir o módulo direto de geração de provas, que será comentado mais adiante. Caso a senha não seja correta, ele abre o simulado, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Sobre o módulo de geração de prova, nós temos o seguinte: o professor ele pode montar a sua prova como ele quiser. Ele pode colocar o número de questões que ele quiser e se é uma prova de múltipla escolha ou uma dissertativa. Então o programa se baseia, basicamente, ele pergunta o número de questões e ele pede para o usuário inserir essas questões. Inseridas essas questões, inserido o gabarito se necessário, basicamente o que ele tem que fazer é imprimir a prova, que ele pode editar em qualquer editor de texto comum, tal como o Word ou até mesmo o pacote Office, o LibreOffice. Vou falar agora dos módulos das questões. As questões elas foram buscadas na internet pela gente e a gente usou como base um dos vestibulares mais concorridos do país, que é a FUVEST. Pegamos as questões mais atuais, mais atualizadas, que é o que eles estão pedindo, né, naturalmente, geralmente nas provas. Buscamos questões de 2010, 2012 e a última prova 2013. E nessas questões a gente tentou também buscar as questões com a maior dificuldade possível, que é para o aluno tentar treinar o máximo possível até ele conseguir resolver essas questões, que é o máximo que eles podem pedir de dificuldade numa prova como essa. Bom, agora vamos falar sobre a seleção dessas questões. As questões elas foram inseridas em 3 vetores. O vetor de matemática, com 20 posições, o vetor de física, com 15 posições, e o de química também com 15 posições. Como que a gente faz a geração dessas questões? A geração dessas questões ela é feita através de uma função random, que gera valores aleatórios.
E esses valores, eles são, para não haver repetição desses valores que são gerados, eles foram quebrados, no caso, para o de matemática em 4 intervalos e para o de química e física em 3 intervalos com 5 números, para eles poderem ser geradas essas questões. Uma vez que o aluno insere o perfil dele, as questões já são abertas, a primeira questão surge, ele dá a resposta e assim continuamente, sendo que na ordem é matemática, química e depois física. É, Depois que o aluno dá todas as respostas, que ele preenche todas as respostas, no final é emitido como se fosse um boletim, Um um relatório. relatório, um relatório, muito obrigado, que dá porcentagem de acertos, porcentagem de erro, é, como que o aluno foi e no que ele precisa melhorar, em qual área que ele precisa estudar mais. Lembrando que esse relatório de erros ele é desenvolvido na função principal. As funções modulares que nós temos as questões de matemática, questões de física e questões de química, Química. elas retornam para a função principal o número de acertos em cada uma dessas áreas. Uma simulação de acesso para professores. Agora, uma simulação do acesso de alunos. Bom, concluindo o nosso projeto, nós entendemos esse projeto como uma ferramenta de desenvolvimento educacional e que basicamente é um instrumento para que os jovens treinem, porque nós sabemos que o vestibular ele não é o melhor método de avaliação possível, mas é o que a gente tem até agora. Então, se eles puderem treinar, e nós acreditamos que o nosso projeto seja muito adequado para esse fim, nós acreditamos que foi um trabalho bem feito e deu um relativo trabalho, principalmente na seleção das questões, menos do que da programação. Sim. E é isso que eu tenho a dizer. Felipe? E outra, como ele mostrou, a prova ela pode ser gerada através desse programa, o que pode facilitar muito a vida do professor. Ele pode também se basear em algumas questões que estão no simulado e outra. A aplicação dentro de uma sala de aula com computadores fica mais fácil, você não precisa do uso da internet, né,
para você aplicar um simulado e fica mais, como posso dizer, mais tranquilo de você saber avaliar o aluno, porque ele já dá a avaliação do aluno, já dá o quanto o aluno acertou, errou. Acho que isso pode ser muito bem utilizado em colégios preparatórios, não só em colégios preparatórios, mas como em escola, com ensino médio, tudo. Isso aí. Então, muito obrigado pela atenção e Muito uma boa obrigado. tarde. Boa tarde.